Eu vou tirar o Shanka primeiro, porque eu não vou aguentar fazer esse vídeo de Shanka. Nem os russos usam o Shanka diariamente. Isso é bem estereótipo mesmo. Mas hoje quero contar algumas coisas pra vocês. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, o mesmo tema, mas eu não expliquei muito bem, na verdade. Eu fiz assim, resumidamente, mas hoje eu quero explicar mais detalhadamente muitas coisas pra vocês. Talvez você já tenha visto algum vídeo com a música virtual Naya Любовь. Я знаю твой телефон, но никогда не позвоню. Algumas meninas brasileiras que elas têm um estereótipo bem russo. A maquiagem talvez se assemelhe com a que eu tô agora, algumas ou não, porque eu acho que esse estilo de maquiagem que eu usei é um pouquinho mais diferente, né? E isso daqui não tem nada a ver com maquiagem russa. Principalmente esse delineado aqui que eu estou, ele não tem a ver com maquiagem russa. Pra quem acha, nossa, você está fingindo ser russa e você copia até mesmo as maquiagens. Não. Essa maquiagem aqui não tem nada a ver com maquiagem russa. Pra quem não sabe, esse não é padrão russo. Padrão gótico russo, né? Que muita gente tem na cabeça há muito tempo. Ou padrão Adidas russo. E o verdadeiro padrão russo, ele é conservador. Até por conta das igrejas ortodoxas. Mas hoje eu quero entrar mais no assunto sobre as garotas que fingem ser russas. Se você sair atacando todo mundo, como isso pode não ser legal. Até para muitas pessoas que estudam o idioma russo, porque isso começa a ficar bastante chato. A mesma coisa acontece com pessoas que estudam o idioma alemão, por exemplo, e são associadas a pessoas que são... Mas isso é uma coisa que atrapalha muito, porque você começa a receber um ódio de graça, você começa a perder um pouco a vontade de aprender aquele idioma. Eu já recebi mensagens de garotas que quiseram aprender o idioma russo. Pra quem não sabe, eu ensino russo, porque eu estudo russo há 4 anos. Muito antes dessa modinha, eu já conhecia bastante coisa sobre a cultura russa, já conhecia cantores russos, eu já estudei a história da Rússia desde o Império, já estudei a Revolução. Enfim, eu sempre fui muito ligada na parte histórica, não só na parte de músicas e modas, e sim na parte histórica principalmente. Mas hoje eu quero falar muito sobre a parte estética também, não só sobre a parte histórica da Rússia. Mas talvez eu entre na parte histórica, porque a Rússia, pra quem não sabe, eu vou deixar a conversa fluir. Vai ser algo bem natural. Eu não vou trazer um texto detalhadamente, vai ser como uma conversa, minha e sua. Acho que todo mundo sabe que é o maior país do mundo em território, então existem muitas culturas dentro da Rússia. Não existem só pessoas que são russas de etnia. Existe muita mistura dentro da Rússia. São de vários lugares. Pode ser pessoas da Moldávia, pode ser pessoas ucranianas. É igual tem no Brasil, só que a miscigenação do Brasil, ela é diferente da Rússia, porque o Brasil é um país na América Latina e foi colonizado pelos portugueses, mas antes já existiam indígenas aqui, trouxeram africanos da África, que ajudaram também a colonizar o Brasil. A miscigenação do Brasil foi construída dessa forma, né? Só que na Rússia também existe muita miscigenação, pra quem não sabe. Na Segunda Guerra Mundial, os eles não viam os russos como um povo branco. Os russos eram considerados o povo comunista soviético, mas eles não eram considerados brancos. Muitas pessoas viam os russos como se eles fossem asiáticos e não brancos. Os brancos eram os arianos, a eugenia ariana ali. Durante a Segunda Guerra Mundial, os russos não eram considerados um povo branco. E muitas pessoas até hoje, se você duvida, não consideram os russos um povo branco. A Rússia, ela tem muita miscigenação, não só europeia, da parte europeia, mas a Rússia também tem uma miscigenação muito grande entre os países da CEI, né, que formam ali Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Bielorrússia, Turcomenistão, e alguns desses países estão localizados na Ásia. Então, eles têm descendentes mongóis, eles têm descendentes de outras regiões ali, que não são regiões totalmente europeias. Algumas podem estar para o lado asiático europeu, né, para o leste europeu, mas outras regiões não são de povos brancos, são de povos amarelos. Então, existe muita miscigenação dentro da Rússia, por mais que não pareça, porque às vezes você pode olhar a Rússia e ver que não existe pessoas que são de origem africana também, mas existem também muitas pessoas de origem africana na Rússia. Pessoas pretas, pessoas também latinas, mas os latinos na Rússia não é o que compõe a maior parte do povo russo, obviamente, até porque é um continente muito distante da Rússia, né? Mas o que mais compõe ali seriam os asiáticos e seriam a grande mistura ali, né? Os asiáticos, os europeus, mas principalmente os europeus dos países da CEI. Já passaram por um tempo que eles não foram considerados um povo totalmente branco.
por conta da miscigenação. Muitas pessoas associam, quando falam de Rússia, agora, principalmente no TikTok, com essa viralização desses vídeos, né? Associam, nossa, você quer parecer russa, você é, sabe? Eu já recebi mensagem me atacando de graça, assim, e eu acredito que não só eu já recebi, mas muitas pessoas também já receberam. Segunda coisa, muitas pessoas têm o estereótipo de que o padrão russo é o padrão loiro, pessoas completamente brancas, é o padrão de frio, você usar o Shanka o tempo todo, igual muitas meninas que viralizaram no TikTok por serem loiras. Eu não vou citar nome de ninguém, ok? Até porque não existe só uma que eu vi, várias pessoas, várias meninas, por serem loiras, por usarem os Shankas nos vídeos, e eu não julgo. Pra mim isso é só um estilo, mas eu não vou defender ninguém porque eu não acompanho ninguém. Eu só tô dando a minha opinião como uma pessoa que estuda a Rússia há 4 anos e como uma pessoa que já estudou sobre a história da Rússia, sobre os povos russos e como uma pessoa também que tem muitos amigos russos. Eu tenho um canal no Telegram, se você quiser entrar, onde eu falo muito sobre o Brasil para russos, eu falo sobre os problemas do Brasil, sobre alguns estados do Brasil, não só sobre problemas, eu falo sobre a diferença cultural entre Brasil e Rússia, como que é aqui, como que é viver aqui. Então, eu falo do Brasil para russos, eu mostro do Brasil para russos, porque eu já tenho um bom conhecimento no idioma. Eu já tô com quase 500 inscritos no canal do Telegram. Quando tem alguma dúvida sobre a Rússia, eu vou lá e pergunto, e eles respondem. Então, é assim que funciona lá. Mas, sobre esses estereótipos, que na Rússia existem só pessoas loiras, que existem só pessoas extremamente brancas, e as pessoas usam o Shanka o tempo todo e roupas de frio na Rússia, ou que na Rússia neva o tempo todo, o ano inteiro, que eles não têm outras estações, somente o frio. Isso é uma coisa muito estereotipada. A mesma coisa de falar que russos bebem vodka todos os dias, que russos andam em cima de ursos, sabe? A mesma coisa de falar que aqui no Brasil as pessoas andam em cima de leões, que as pessoas saem assaltando todo mundo. São estereótipos do Brasil. Como existe a miscigenação na Rússia, não são todas as pessoas que são loiras. Talvez você já deva saber disso se você tiver estudado o mínimo de história da Rússia. Mas não são todas as pessoas que são loiras, nem não são todas as pessoas que são extremamente brancas na Rússia. Principalmente do povo islâmico. E o povo islâmico normalmente vem de outros países da CEI. E esses países têm o islamismo como a religião principal. Eu vou até falar uma coisa curiosa para vocês. Eu tenho amigos russos, né? E eu só tenho 2 amigos russos que são loiros. Eles têm cabelo castanho, pode ser claro, pode ser escuro, mas eles não são loiros. Eu só tenho 2 amigos loiros. Mas sobre isso é uma das coisas que a gente pode pegar da miscigenação na Rússia. O padrão russo não se encaixa somente em pessoas loiras, em pessoas de olhos azuis. Existem pessoas na Rússia que têm um padrão completamente diferente do que você já viu. Até porque é o maior país do mundo, então você não pode associar pessoas russas somente pessoas loiras, pessoas brancas, extremamente brancas. E isso é uma coisa muito estereotipada. É a mesma coisa na Alemanha. Na Alemanha não existem só pessoas que são loiras, só pessoas que são extremamente brancas. Só que na Alemanha, a maior parte dessa miscigenação começou depois da Segunda Guerra Mundial, por conta também do nazismo na Alemanha também. Não sei se posso falar a palavra nazismo. Mas na Rússia, essa miscigenação existe há muito tempo. De outros povos étnicos, mas na Rússia existe há muito, muito tempo mesmo. Então, na Rússia não existe somente pessoas que usam Shanka o tempo todo e vivem no frio. Isso é uma coisa totalmente estereotipada. Sobre o estereótipo da Ushanka, não somente no TikTok, mas esses estereótipos de Ushanka associados somente ao povo russo. Eu não posso usar o Shanka porque vão falar que eu tô tentando parecer russa. Os russos criaram o Shanka. Em outros países, ela faz parte de estilo. Por exemplo, nos Estados Unidos, muitas pessoas usam o Shanka. Então, a Ushanka, ela pode se tornar parte do seu estilo. Não é só porque um russo criou a Ushanka que você não pode usar. Você pode usar se você aguentar no calor do Brasil. A vida é sua, a vida não é de ninguém, então você pode usar qualquer coisa. Mas muitas pessoas associam quem usa o Shanka hoje em dia como se as pessoas quisessem parecer uma pessoa russa. Isso também já é uma parte totalmente estereotipada, porque se você tem dinheiro, você compra a sua Shanka. Se tem para vender, você pode comprar. E quem tem a ver com a sua vida? Ninguém.
Isso não é questão de você querer parecer russo. Quem não sabe, na Rússia, hoje em dia se popularizou muito a moda brasileira. Tem uma menina no TikTok, ela usa músicas brasileiras. Em todos os vídeos ela tá usando funk do Brasil, mas ela é russa e ela usa músicas brasileiras para fazer vídeos. E assim ela atrai o público brasileiro. Ela usa também blusa do Brasil. E se fosse por isso a gente não pudesse usar o chanca, mesmo no calor de 40 graus, eles não poderiam usar blusas curtas, aquelas blusas curtas de time do Brasil, num frio de menos 11 graus. Então, não faz muito sentido você implicar porque uma pessoa tá usando chanca e gravando um vídeo usando chanca e gravando um vídeo com músicas russas. Isso não foge de um estilo, somente um estilo. Isso não tem a ver com o que realmente é o padrão russo. Porque o que é o padrão russo? Muitas pessoas associam o padrão russo ao padrão conservador. As pessoas associam o padrão russo a garotas loiras, ao padrão feminino, a garotas loiras que têm boca com preenchimento labial, que usam chanca, usam roupas de frio o tempo todo, casacos com pelos. Esses estilos, eles são muito mais populares em regiões mais frias da Rússia. E não é o ano inteiro que faz frio na Rússia, não é o ano inteiro que neva na Rússia. Normalmente é no final do ano e vai até fevereiro, março, não me lembro muito bem. Mas isso faz parte do estilo russo, mas não é só esse estilo que existe na Rússia. As pessoas normalmente usam chanca quando tá muito frio, não é... Nossa, eu vou usar o chanca no calor. Só que se você quiser usar o chanca, isso não tem problema algum. Não é porque é um produto russo que você não pode usar. A ushanka, ela não é somente popular na Rússia. A ushanka, ela é popular em outros lugares também. E até mesmo em lugares que não fazem muito frio, as pessoas usam ushanka. Eu já vi diversos estilos alternativos americanos, norte-americanos, que eles usam a ushanka com as calças caindo. Gente, eu decidi desligar a luz porque... não tava gostando da luz aqui. Mentira, é porque acabou a bateria do meu computador. E aí meu computador tá ligado na ring light. Onde estávamos? Eu até entendo. Eu entendo. E teve um vídeo de uma menina até falando assim: ah, mas você é latina. Você tem que se vestir como latina. Ela tava falando pra outra menina, no caso, que gostava do estilo russo e se vestia como uma russa. Se vestia como uma russa. Só que o que é se vestir como uma russa pra ela? A menina tava usando uma maquiagem um pouco parecida com a minha, mas não tanto. Uma maquiagem mais gótica. E ela realmente tava parecendo uma gótica. Só que isso não é o estilo russo, o estilo de padrão russo, sabe? Isso é um estilo que se derivou do gótico. Existem diversas subculturas que derivam desse estilo. Existem estilos que são muito parecidos. O que eu quero dizer é que existem estilos que são muito parecidos. O emo também é muito parecido, o punk também. E isso não foi criado, a subcultura gótica também não foi criada na Rússia. Normalmente, em países que são mais frios, você consegue se adaptar melhor ao estilo gótico, porque usar roupas pretas no calor realmente é muito ruim. O estilo gótico, ele não existe somente na Rússia. Então, eu vim com essa maquiagem aqui. E se eu não tivesse falado nada daquilo que eu tava falando, talvez vocês realmente acreditassem antes que eu queria parecer russa, antes de ver o vídeo. Mas o que é parecer russo pra você? Existem diversos padrões, como eu disse. Mesmo se eu fosse loira, e se eu tivesse colocando lente azul, e se eu tivesse fazendo preenchimento labial, o dinheiro ainda é meu. Eu posso fazer o que eu quiser, e você não pode mandar na minha vida. Simplesmente porque eu sou latina, eu não posso fazer isso porque eu vou estar tentando parecer russa. E outra coisa, o Brasil consome muitas coisas de fora. Principalmente nos Estados Unidos, muitas músicas de fora, muitos cantores de fora. Taylor Swift, The Weeknd, Lana Del Rey. E isso é muito popular no Brasil. E o estilo também norte-americano, o trap também é muito popular no Brasil, né? Mas ninguém começa a cancelar quando se trata de estilo norte-americano. É porque é uma coisa tão normalizada aqui dentro do Brasil que ninguém cancela, ninguém liga realmente, sabe, pro estilo norte-americano, até porque você consome coisas norte-americanas que às vezes você nem sabe que é. Nossas redes sociais também, a maioria são norte-americanas. A gente tá muito adaptado à cultura norte-americana em algumas questões, não à cultura norte-americana. A gente tá muito adaptado às músicas norte-americanas, aos cantores norte-americanos. Só que quando a gente fala sobre Rússia, parece um pouco estranho algumas pessoas terem um gosto
tão diferente. Mas a Rússia é o maior país do mundo. Então, existem também muitos cantores e muitas músicas que podem agradar você. Tem uma menina que ela também gravou um vídeo no YouTube que ela comentou assim: você já viu algum russo tentando se parecer brasileiro? Você já viu algum europeu tentando se parecer brasileiro? Eu já vi. Mas depende do que é parecer brasileiro, né? Existe estilos e eu acho que o mundo hoje é uma globalização muito grande que você pode ter o estilo que você quiser. A questão é, muitos estilos que você vê em TikTok dessas garotas que gravam vídeo com musiquinha russas, nem todos são realmente estilos russos, sabe? Por mais que elas pareçam russas, nem todos são estilos russos. O estilo gótico, como eu falei, inclusive o estilo gótico no Brasil, ele é muito mais aceito do que na Rússia. Porque na Rússia ainda existe muitos conservadores, principalmente os mais velhos. Existe uma subcultura que se chama Redan, que eu já falei aqui, Nefor, eu já falei aqui, que é uma subcultura que eu gosto, do estilo principalmente, eu tenho blusas deles, mas é uma subcultura que na Rússia não é muito bem vista, porque nos anos 2000 existia um grupo que era, acho que um pouco alternativo, que usava muito Adidas, e eles ficavam abaixados. Ofniks? Não é. Ai, eu esqueci. Mas são os Gopnik. Eles eram caras que ficavam agachados e normalmente eles cometiam crime, vandalismo na Rússia. Então, muita coisa do estilo alternativo de hoje em dia também da Rússia, ele é associado a esse estilo, Gopnik, que era muito popular na Rússia nos anos 2000, por aí. E eles usavam normalmente Adidas e um estilo, às vezes, alternativo. Mas o Adidas, ele é um estilo que foi criado um pouco para fugir do conservadorismo da Rússia. Então, ele é por isso que os russos usam tanto Adidas. Mas não é a questão do estilo Adidas, é a questão do estilo alternativo. Então, os Nifors ou o Redan, eles fizeram coisas ruins, mas não foram o grupo inteiro. Foram em casos, assim, então sujaram toda a subcultura, enfim. Inclusive, eu tenho uma aranha e no meu canal do Telegram, teve uns russos que me perguntaram o que significa essa aranha. Eu apenas gosto do estilo, mas não significa que eu seja. Só que muitos deles não gostam disso, entende? Então, muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, não vão aceitar muito bem o estilo alternativo na Rússia. Então, é uma das coisas de se pensar, o que é o estilo russo de verdade? É o estilo conservador? Ou é o estilo alternativo? Por exemplo, o delineado, talvez que eu esteja usando, pode parecer um pouco diferente pra você, mas esse delineado, eu gosto muito das maquiagens das gyaros japonesas. E esse delineado, ele é um delineado um pouco mais gótico, gyaro, sabe? E é o delineado que eu realmente gosto e eu me sinto bem. As pessoas, elas aumentam muita coisa. E sobre Discord também. Sobre a questão também do racismo. Não sei se eu posso falar essas palavras aqui. Mas muitas pessoas acham que qualquer pessoa que gosta da Rússia ou gosta da Alemanha, que são racistas, que são preconceituosas, que usam Discord, que fazem merda na internet. Mas não são todas as pessoas assim, entende? Então não vale a pena você generalizar todo mundo por um grupo específico de pessoas, porque não são todo mundo que é assim. Eu entendo que vocês generalizam porque tem muitas pessoas que são, mas tem muitas pessoas também que querem aprender o idioma, que querem aprender sobre a cultura, que querem aprender sobre outro país. E não há problema nenhum nisso. Se você não negar sua nacionalidade, mas o que é negar sua nacionalidade? Você está vestido com outro estilo, você gostar de outros estilos, que é muito comum hoje em dia, que se popularizou em vários países, não só no Brasil, nos Estados Unidos. Então não faz sentido realmente você odiar uma pessoa porque a pessoa está usando estilos alternativos, está usando chanca, está gravando vídeo com músicas russas. É crime agora gravar vídeo com músicas russas? Não é crime eles gravarem vídeo usando funk brasileiro. Eles não podem, ninguém pode. É ruim. Não é legal você associar tudo isso a pessoas que falam sobre a Rússia na internet. Você precisa, para você aprender o idioma russo, você precisa estar inserido na cultura de uma forma ou de outra. Então você precisa se inserir, nem que seja pela internet, se você não tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio. Então você precisa estar inserido, consumir muitos conteúdos. E não há problema nenhum nisso, isso não te torna uma pessoa ruim.
só porque você gosta da Rússia, porque você quer estudar o idioma russo, se você quer estudar o idioma alemão, entendeu? Você só não pode compactuar com coisas ruins. Mas as pessoas falam como se também não existisse esse tipo de coisa no Brasil. É muito complicado, porque o neonazismo no Brasil, ele é muito popular também. O racismo no Brasil é muito popular também. Então, é muito difícil você querer abordar outro país como o maior problema, como se no Brasil não existisse os mesmos problemas. O Brasil, os mesmos problemas. O Brasil é um país latino-americano, mas isso não significa que não existem pessoas que são muito racistas aqui, entende? Então, no Brasil a gente já tem esse problema. E isso não vem derivado da cultura russa. A cultura russa é muito distante do Brasil. Pode ser sim que tenha alguma coisa derivada da cultura alemã. Esse tipo de estereótipo, eles só estão estragando a imagem de quem quer aprender, quem quer conhecer mais sobre a Rússia. E isso é uma coisa muito ruim, e eu fico muito triste de ver esse tipo de coisa na internet, esse ódio gratuito. Mas eu espero que você tenha entendido vários pontos aqui, que muita coisa que você acha sobre a Rússia é estereotipado. Como eu falei, é um país de muitas miscigenações, e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like para me ajudar. E se inscreve no canal. E eu tenho uns vídeos aqui também que eu ensino o idioma russo. Se você se interessar também, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.